ação que só não caiu mais que a de Americanas nos últimos 12 meses. Esse é o caso de Arezzo, que é a segunda maior queda do varejo nos últimos 12 meses, acumulando aí 60% de perda. Você viu o que está acontecendo com as ações da Asas, que é o novo nome da Arezzo & Co depois da fusão do Grupo Soma? Pois é, desde o anúncio dessa fusão, as ações caem 60%. Elas saíram de R$ 60 para R$ 24. O que está acontecendo? Boatos de conflitos internos na gestão do grupo e até alguns veículos de comunicação chegaram a sugerir de que as companhias podem se separar, desfazendo a fusão que foi completada há cerca de 6 meses atrás apenas. Na nossa opinião, parece um exagero. Mas nesse vídeo de hoje eu vou te explicar por que a gente enxerga dessa forma. Então, dando um pouco aqui de contexto histórico. Em fevereiro de 2024, Arezzo & Co e Grupo Soma decidiram se unir para criar o maior conglomerado de moda do Brasil. Juntas, elas representam 35 marcas que incluem Hering, Arezzo, Farm, Reserva, Animale, Schutz, Cris Barros, Nativosas, entre várias outras marcas. Mais de 2.000 lojas, sendo 500 lojas próprias, mais de 1.500 franquias, 22 mil funcionários, 12 bilhões de reais em receita bruta, enfim, um gigante da moda brasileira e latino-americana. A visão do Alexandre Birman, que é aí filho do fundador original da Arezzo e que encabeçou esse grande negócio do varejo, era de ser uma House of Brands, como ele chama, né? Uma casa de marcas, semelhante ao que seria a LVMH na Europa, que é dona da Louis Vuitton, da Moët Hennessy, enfim, várias marcas de luxo que hoje vão muito além da moda, ou da Kering, né, que é dona de outras marcas também na Europa. Essa era a visão dele. E a ideia desse negócio específico era extrair diversas sinergias, a começar e principalmente pelas sinergias de receita. O que isso significa? A Arezzo, ela tem originalmente uma competência na parte de acessórios, calçados e bolsas. Esse é o berço da família Birman, né? Uma família de judeus aí que veio para o Brasil e queria criar um ofício semelhante ao ofício dos alfaiates, dos ourives, um ofício que passasse de geração para geração. E eles descobriram esse ofício que é de serem sapateiros. Fizeram isso muito bem, começaram originalmente com a marca Arezzo, depois expandiram para a marca Schutz, depois criaram a marca Alme, enfim, ganharam bastante escala nesse negócio de acessórios. Em contrapartida, o Grupo Soma, ele vem com uma expertise que a Arezzo não tem, apesar de já ter tentado fazer organicamente várias vezes, que é a expertise de vestuário feminino. Ela veio com marcas como Farm, Animale, Cris Barros, Nativosa, enfim, uma série de marcas de sucesso no varejo de moda feminino de vestuário aqui no Brasil, e a ideia é aproveitar a competência de um para vender esses mesmos produtos nas marcas do outro. Então, isso geraria uma série de receitas incrementais em diversas marcas, a começar pelas marcas Farm e Hering. Então, o plano é lançar coleções de sapatos e acessórios na Hering e na Farm para começar a extrair essas sinergias de receita. Isso começou a ser feito. Essa fusão foi fechada no terceiro trimestre do ano passado e as primeiras coleções já estão nas lojas. Quem aí frequenta a loja da Hering ou da Farm já deve estar vendo alguns acessórios sendo vendidos. E também uma melhoria de estratégias de canais da Hering, que sempre teve um problema comercial de venda, por não saber lidar muito bem com franqueados, que é outra expertise que o Grupo Arezzo & Co traz para o Grupo Soma. Mas também, é claro, sinergias de custos e despesas, né, como união dessas infraestruturas corporativas, né, RH, administrativo, um ganho negocial na negociação com fornecedores. Por exemplo, a marca Arezzo, a marca Schutz e a marca Farm, elas fazem aí uma série de mídias pagas, né, Google Ads, Mercado Livre Ads, né, para trazer fluxo e venda para elas. Ao ganhar uma escala maior com essas 35 marcas, você ganha vantagem negocial sobre esses gigantes. E o mesmo acontece na parte de compra de matéria-prima, né? Você vai fabricar lá o vestuário da Hering e o vestuário da Reserva, né? Que veio originalmente aí do Grupo Arezzo. Você compra o tecido junto com uma escala maior e com ganho negocial nas margens, né? Bem, essa é a ideia inicial. Mas o que aconteceu? Surgiram aí alguns supostos problemas na gestão. Por quê?
o grupo ficou dividido em 4 verticais. A vertical de calçados e acessórios, a vertical de vestuário feminino, a vertical de vestuário democrático, que é basicamente a Hering, e a vertical de vestuário masculino, que é basicamente reserva aí e suas filhas, né? Reserva Gol, reserva oficina reserva, etc, etc. Cada vertical teria o seu executivo, tem o seu executivo responsável, e um trabalho em equipe muito azeitado entre esses executivos seria muito necessário, e é necessário para executar essas sinergias, né? Porque uma área vai ter que estar em constante contato com a outra, trabalhando em equipe com a outra. Mas os 2 principais executivos e, por um acaso, os 2 principais donos e acionistas da companhia, supostamente têm um conflito aí de gestão entre eles, né? Não estão conseguindo se entender, não estão conseguindo aí concordar na forma de tocar o negócio. E esses 2 executivos são justamente o Alexandre Birman, originalmente CEO da Arezzo & Co, e o Roberto Jatahy, originalmente CEO do Grupo Soma. Para vocês terem uma noção, né, da importância dessas 2 pessoas, a família Birman, incluindo os irmãos aí, irmãs do Alexandre, tem 21% do Grupo Asas. E a família Jatahy tem 10% do Grupo Asas. Esses são os maiores acionistas familiares, tirando aí fundos, etc, etc. Então, esses veículos de comunicação, né, chegaram até a sugerir que estaria sendo negociada uma saída do Roberto Jatahy do grupo, né, como eventual até um desfazimento, nem sei se essa palavra existe, mas né, uma cisão dessas 2 empresas que se fundiram há menos de 1 ano. Depois que saíram essas notícias aí, as ações caíram mais de 10% no dia seguinte, né, a primeira notícia, uma perda aí de mais de 500 milhões em valor de mercado em um único dia, tá? Até pedi pro pessoal colocar as manchetes aqui para vocês verem, né? Agora, isso é o que aconteceu até agora. Qual é a nossa visão e por que isso pode ser, na verdade, uma oportunidade, né? Essas informações veiculadas, é importante falar, elas são especulações, porque a companhia, inclusive, alguns dias atrás, emitiu um comunicado, né, um fato relevante, desmentindo esses rumores, falando que não existe qualquer negociação para desfazimento da fusão, nem para saída do Roberto Jatahy do quadro societário ou sequer da companhia, tá? Como executivo. Então, o que a gente está fazendo aqui é trabalhando com as informações que a gente já tem e aqui partindo um pouco do pressuposto de que onde há fumaça, há fogo. Tá? Mas esse fogo pode não ser tão grande quanto tem sido aí especulado. Bom, em termos práticos, né, supondo que essas afirmações sejam verdadeiras, a gente tem 2 caminhos possíveis. Um caminho para a resolução desses supostos conflitos seria a família Birman recomprar a participação da família Jatahy na Asas, né? Então, quem tem esses 21% recompra os 10% que a família Jatahy tem, e aí a família Birman passa a ser dona de todo o negócio Asas, mantendo as marcas que foram absorvidas junto com o Grupo Soma, mantendo o Hering, mantendo o Animale, mantendo o Farm, etc, etc, etc. Na nossa opinião, esse seria um bom caminho, porque você continua com a diretriz de absorver essas sinergias, gerar valor a partir desse grande negócio do varejo brasileiro e você eliminaria esses supostos conflitos, tá? Esse seria um bom caminho desde que a companhia não precise tomar dívida para fazer essa recompra, desde que a dívida fique no nome da família, não no nome da empresa, porque isso comprometeria a geração de caixa da empresa. O segundo caminho possível seria essa fusão ser desfeita, como eu já falei, menos de 1 ano depois de ter sido completada. Esse caminho, apesar de improvável, e já vou falar por quê, ele também não seria de todo ruim, tá? Por quê? Vou contar um segredo para vocês aqui, um segredo de bastidores de analistas, né? A Arezzo é uma companhia que a gente acompanha há vários anos, é uma varejista, uma das poucas varejistas que consegue ter um retorno sobre capital alocado muito alto, né? Historicamente, aquela métricazinha, né, ROIC, ela está acima de 15% consistentemente no caso da Arezzo, tá? Sem o Soma, só a parte de basicamente ali acessórios. Quando eu peguei os números do Soma e coloquei no meu modelo, eu vi essa rentabilidade cair substancialmente, né? E mesmo quando eu olhei o histórico de vários anos para trás, é a mesma coisa, não era uma coisa conjuntural. E por que isso acontece? O negócio de vestuário, ele precisa carregar muito mais estoque que o negócio de calçados. Pensa comigo,
Quando você vai fazer uma coleção de calçados, né, você tem um modelo de escarpão ou de tênis, né, que seja. Quais são as variações desse modelo? São variações basicamente de tamanho, né? Você precisa ter ali número 36, 37, então você tem uma dimensão ali que você tem variações. Quando você vai fazer uma coleção de vestuário, você tem diversas variações possíveis, né? Você tem variação de cor, você tem variação de tamanho, às vezes você tem variação de feminino e masculino. O fato é que cada unidade dessa, né, é chamada de SKU, uma unidade de estoque, né? Você precisa carregar uma amplitude de grade muito maior, e isso faz com que o seu estoque, em número de dias de receita, ele seja muito maior para o vestuário do que para a parte de calçados. E isso reduz de uma forma estrutural a rentabilidade de um negócio de vestuário versus um negócio de acessórios, né? Então, esse desfazimento não seria de todo ruim, inclusive a gente teve conversas aqui com diversos outros investidores, né, e a visão é unânime, né, o negócio de acessórios ele é estruturalmente mais rentável mesmo que o negócio de vestuário. Então, nesse sentido, não seria de todo ruim. Agora, por que seria um pouco ruim? Porque isso forçaria todo o mercado, todo mundo que está comprado em asas hoje, dar um passo para trás e fazer uma reavaliação, porque seria uma nova tese de investimento. Não é uma tese de investimento mais de sinergias, como ela é hoje. Seria uma tese de investimento do crescimento do negócio de acessório. Dito isso, eu acho muito, muito, muito improvável que essa fusão seja desfeita. Por quê? Essa visão de criar uma House of Brands por parte da família Birman não é uma coisa que vem de hoje, é uma coisa que já vem sendo construída há vários anos, né? A gente vê o Alexandre Birman falar disso, né, há pelo menos uns 5 anos, pelo menos desde 2019, 2020 ali, criar essa visão de uma House of Brands, tá? Então eu não acho que eles desistiriam disso tão fácil, tá? Porque tem uma lógica nesse negócio, né? Inclusive a gente acredita nas sinergias dessa fusão, vão muito além dessa coisa puramente financeira, né? É realmente essa visão de hoje foi a junção com o Grupo Soma, amanhã pode ser a junção com um outro grupo, enfim, criar essa coisa na América Latina que já existe na Europa e nos Estados Unidos, né? Um segundo motivo seria a confusão de definir quem que vai ficar com as joias da coroa. Porque apesar de serem 34 marcas, nem todas são marcas estrela. A gente tem algumas marcas estrela. Quais são elas? São as marcas Reserva, a marca Farm, a marca Hering, que são marcas muito rentáveis, muito geradoras de caixa e com um poder de marca muito grande, né? Com um valor de marca muito grande. Quem vai ficar com qual? Né? Cada unidade vai continuar com a sua, porque algumas melhorias já começaram a ser implementadas na Hering, por exemplo, cujo e-commerce bateu recorde de receita, recorde histórico nesse ano de 2024, que foi fechado agora. Então, acho que não é tão simples assim esse desfazimento, com a licença poética aqui de novo, dessa fusão. Fato é que depois desse ruído todo, né, a ação caiu muito. E essa é a palavra, né, pessoal? Assim, é claro que a gente aqui, como investidor de asas, a gente preferia que não tivesse havido esse ruído todo, que abala muito a confiança dos investidores na governança que precisa estar muito azeitada para executar essas sinergias. Operar um negócio de varejo sozinho, sem fusão, já é difícil. Operar duas companhias combinadas, com culturas diferentes, é mais desafiador ainda. Então, para que isso dê certo, você precisa de ter uma governança extremamente alinhada. Você precisa ter engrenagens ali muito azeitadas para rodarem em perfeita harmonia. Então, assim, só o fato de haver ruído sobre isso já é ruim. Mas essa palavra é a palavra-chave. Ruído. Na minha opinião, um dos principais papéis aí do investidor de qualquer ativo, mas principalmente de ações, é separar o que é ruído do que é sinal. Tanto é que depois dessas primeiras notícias aí que geraram a queda das ações, vieram executivos do Grupo Soma dar entrevista e dizerem que foi uma completa novidade, aquilo que saiu na mídia, né, que não existe essa conversa dentro da companhia. Então, a gente, como investidor do lado de fora, é claro que a gente está na parte desfavorável da simetria de informação, né? A única informação oficial que a gente tem é o que a companhia soltou, de que não há negociações. De toda forma, né, a penalização, ela nos parece muito maior do que o que é sinal de fato, né? A Arezzo é uma empresa aí que existe há décadas, já adquiriu
várias outras marcas ao longo da história. O Grupo Soma não é o único, né? Só mais uma aquisição / fusão aí da Arezzo, porque no fundo toda a fusão, na verdade, é uma aquisição, né? E nesse caso, quem incorporou o Grupo Soma foi a Arezzo & Co. Mas o fato é que isso está levando a companhia a ser negociada a menos de 8 vezes o lucro que a gente projeta para 2025. Menos de 3,5 vezes o EBITDA que a gente projeta para 2025. Depois do último resultado, a gente atualizou nossos números aqui. A gente chega em um EBITDA de 1,8 bilhão para 2025, um lucro líquido de 630 milhões, o que corresponde a esses múltiplos aí que, frente aos pares do varejo, é uma das mais baratas, tá? Ela só não é mais barata que o Grupo SBF, mas é muito barata, sendo um negócio mais rentável, tá? Então, nesse ponto, a gente vê uma simetria muito mais para cima do que para baixo. Tá? Não é nosso cenário base que essa fusão vai ser desfeita, tá? É cedo demais, não tem nenhum ano que essa fusão foi concluída, as sinergias nem começaram a ser absorvidas, não começaram a aparecer nos números ainda, e eu acho que é uma oportunidade de compra aí para quem quer se expor ao varejo e quem quer se expor a essa tese de uma House of Brands latino-americana. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. Fico aí o convite para vocês se inscreverem no canal e deixar aqui no comentário qual é a opinião de vocês sobre esse barulho todo. Vocês acham que vai desfazer a fusão, que não vai desfazer? Vocês têm a ação da Asas, vocês querem comprar a ação da Asas? Conta aí pra gente. É isso, um abraço e até a próxima.